Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Última edição do ano do PetCast. Hoje a gente está com a professora e pesquisadora Gabriela Cramulo Teles. Ela é professora do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, na área de Política, doutora pela Universidade de São Paulo em Direito, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ela participa do grupo de pesquisa Educação para o Desenvolvimento, Inclusão e Tecnologia Humana e Informacional da USP e do grupo de extensão Leituras do Capital, doutor de Economia da UFPR. E hoje a gente vai fazer algumas perguntas para ela no tocante a tanto conjuntura brasileira, questões acadêmicas, principalmente para pesquisadores que são marxistas dentro da academia. Bom, desejo um ótimo episódio para todos nós. Gabriela, é um prazer ter você aqui com a gente, mais uma vez dizendo isso, e muito obrigada pela presença, inclusive. Obrigada a vocês, gente. Eu estou feliz com a iniciativa. Professora, antes de começar a entrevista, gostaria de agradecer novamente por ter aceitado nosso convite. E para iniciar, seria interessante que você comentasse sobre sua breve passagem pela graduação em Ciências Sociais e gostaria de perguntar como se deu o processo de surgimento do interesse pelo bacharel em Direito e como foram suas experiências nos dois cursos. Gente, eu, quando terminei o ensino médio, não sabia muito o que fazer. Eu já tinha alguns estudos em Economia Política do Marx. Desde o ensino médio eu comecei a estudar num grupo que chamava Círculo Marx, que era também organizado pelo pessoal da economia, mas eu não entendia muita coisa, assim, não sabia muito. Eu acho que nessa época eu queria ser sindicalista. Me tornei sindicalista, né? Mas não tinha muita, assim, não sabia muito o que eu ia fazer. Eu lembro que tinha um amigo meu que falou que ia fazer sociologia e política. Eu falei, nossa, eu não sabia que existia isso, que legal. E aí eu entrei nas ciências sociais, mas acho que eu era um pouco imatura, assim, para hoje, que eu me interesso tanto acho que por todas as áreas das ciências sociais, eu vejo como na época eu não conseguia aproveitar muito, assim, acho que tinha uma dificuldade, é um curso com muita leitura, né, e eu não tinha certeza ainda de que eu queria ser professor, o que eu ia fazer, então fui me desgostando do curso aos poucos, também fazia muito movimento estudantil nessa época, o que dificulta, né, a gente a se dedicar, a se comprometer mais com o estudo, né, então eu comecei a fazer um projeto de extensão no direito, que na verdade foi só por causa da bolsa que eu me inscrevi nele, mas era um projeto que era de direito e cidadania e que atendia pessoas no escritório modelo do direito. E eu também comecei a fazer um estágio na Polícia Civil, porque a minha tia era da Polícia Civil. E aí eu fazia estágio lá também, só para me sustentar mesmo. E eu fui gostando muito, assim, dessa área. Eu já tinha contato com a criminologia. No primeiro ano de sociais, eu já comecei a estudar criminologia, com o professor Baudet também, que era um professor de sociologia. Fiz uma iniciação científica com uma professora já do direito no primeiro ano. Aí no segundo ano eu acabei decidindo que eu ia fazer vestibular de novo para o direito e mudar de área. E eu gostei bastante, na verdade. Eu fui uma pessoa, acho que a esquerda no direito geralmente fala muito mal, né? Assim, critica muito. Mas eu sempre gostei muito dessa área, assim. Vi muita possibilidade de atuar com movimentos sociais, de atender os trabalhadores, de atender as comunidades mesmo. Acho que ser uma advogada do povo, assim, é uma necessidade enorme. E eu vi muito sentido nisso. E me aproximei daí do direito do trabalho, né? E comecei a fazer, assim, uma carreira jurídica, né? Embora não próxima da advocacia mesmo, mas estudar um pouco do direito marxismo, né? Da economia política no direito do trabalho. Eu gostei bastante do direito, embora eu não faça mais isso. A vida é muito louca. Perfeito, muito obrigado pela resposta. E puxando um pouco justamente esse fio da questão do direito, e você falou sobre como pessoas de esquerda, né, geralmente leem essa área do direito e tem uma leitura meio estereotipada, a gente ficou curioso para saber como dentro do direito, né, uma vez lá dentro, já sendo marxista, foi essa sua relação, mas focando nessa parte, assim, de não necessariamente os desdobramentos da graduação, mas a sua experiência lá dentro, visto como é a questão da economia política dominante, como é a questão do direito dominante, as teorias dominantes, e o quanto elas fazem questão de se impor e se colocarem, né, como únicas respostas possíveis dentro da ciência, ou única ciência possível de ser feita. Dentro do direito, a gente sabe, né, tem esses estereótipos já, esquerda isso, esquerda aquilo, mas como foi para você, sendo um marxista que preza muito pela tecnicidade do processo, imagino que deva ter tido esses embates dentro da academia propriamente ditos? Então, na verdade, a minha graduação foi simples, assim, não teve muitos. Os conflitos maiores eram entre a pós-modernidade e os marxistas, né? Nós tínhamos um grupo de marxistas no curso do direito grande, assim, da criminologia radical, com o professor Juarez Cirino, com quem eu fiz monitoria, também fiz iniciação científica. A
professor Aldaci Coutinho no Direito do Trabalho, hoje professores aposentados, o professor Wilson Ramos Filho. Então eu tive, na verdade, contato com um grupo de professores que não eram grandes estudiosos do marxismo, mas se reivindicavam marxistas e usavam a teoria do Marx dentro de uma área mais aplicada, né? Direito do trabalho e o direito penal. Eu participei a faculdade toda do grupo de direito penal, de criminologia, mesmo sendo mais do direito do trabalho, né? Fui do PET também, né? Tanto do PET sociais como do PET do direito, a maior parte da minha graduação. Então, tinha um grupo de marxistas, assim, que a gente conseguiu desenvolver a teoria. Inclusive, o grupo hoje do Leituras do Capital surge dentro do curso de direito com um grupo de alunos que começa a fazer os estudos do Capital, né? E depois ele se institucionaliza na UTFPR e depois passa para a UFPR. Então, dentro do movimento estudantil também era muito forte e acho que muito de esquerda, assim, né? No sentido de esquerda como democrático, assim, não exatamente socialista e revolucionário, o direito tem muito a propor, assim, tem muitos professores que se reivindicam, né, que são progressistas, né, em diversas áreas, mesmo direito de família, com toda a questão das novas famílias, do reconhecimento, né, de união homoafetiva. Então, eu acho que foi um lugar tranquilo nesse ponto, né? A maior dificuldade, acho que é enfrentar aqueles que acham que a economia não explica mais nada, né? De que a classe não explica mais nada. Então, esses eram alguns dos embates que nós tínhamos. Mas acho que foi um lugar de bastante crescimento, assim, o movimento estudantil também era forte. Eu sou uma pessoa que realmente acredito que a formação teórica tem que andar junto com uma prática, né, de vida. Então, fazer política faz a gente aprender muito na universidade, né? Faz até mesmo a gente querer estudar. Eu acho que eu mesma comecei a estudar depois de fazer política, né? Fazer política era algo que levava ao estudo. Então, acho que eu não tive tanta dificuldade com a direita. Tive mais dificuldade com encontrar marxistas mesmo, né? Pessoas que tinham leitura do Marx e não só reivindicavam, assim. Professora, a gente observou que você possui mestrado na área de tecnologia e a gente tem interesse em saber como surgiu esse interesse na área. Então, gente, minha vida é um acontecimento não planejado muito, né? Embora eu seja muito planejada, quando eu decidi que eu queria ser professora, acho que lá no segundo ano já do direito, eu me esforcei muito mesmo, estudei muito, fiz muito, tudo que existia na universidade, morava dentro da universidade, participei de tudo que era grupo e tal. Mas algumas coisas foram acontecendo, assim. Eu planejava fazer o mestrado no direito, mas o direito era um lugar muito difícil de passar. E aí eu ficava preocupada, porque eu tinha pavor de ter que advogar no escritório e não poder continuar meus estudos, né? Então, eu estava numa reunião do PSOL, que é um partido que eu faço parte, e encontrei um menino lá que falou que fazia mestrado nesse programa de tecnologia e sociedade, que era um programa ótimo, nota 5, que era incrível, que não sei o que, me explicou tudo. Eu pensei, puxa vida, acho que eu vou fazer essas duas seleções, né? Porque se eu não passo no direito, eu faço o mestrado na tecnologia, no outro ano eu tento do direito de novo. Só que daí eu passei nos dois, e na seleção eu adorei o mestrado de tecnologia, eu achei muito incrível, eram temas que eu nunca tinha visto, que discutiam a neutralidade da ciência, as questões de desenvolvimento, né? Como a tecnologia participa do desenvolvimento ou não, né? Todo o debate de determinismo tecnológico. Eu fiquei muito apaixonada, assim, por esse tema, e aí eu não tinha como não fazer o do direito, porque era isso que ia me dar um emprego, assim, né? Ser professora de direito do trabalho, né? E realmente foi útil, porque desde o fim do mestrado eu já me tornei professora, né? De direito do trabalho. Se eu não tivesse feito o mestrado no direito, eu não tinha conseguido. Então, eu acabei fazendo esses dois mestrados paralelos. O do direito, eu acho que eu não gostava mais tanto, sinceramente. Não porque eu não gostasse do direito, mas porque eu já estava, né, na mesma universidade. Eu acho muito legal poder sair para outra universidade, conhecer outros professores, né? Como eu fiz no doutorado. E no mestrado acabou sendo uma continuação, assim. O programa da UFPR também é muito bom, do direito, é um dos melhores do Brasil. Mas eu me dediquei muito, assim, gostei muito do programa de tecnologia, onde eu estudei atraso tecnológico na América Latina, me aproximei dos debates da América Latina, que são coisas que eu levei para o resto da vida, né? Da teoria marxista da dependência, que eu trabalhei depois no doutorado, sigo trabalhando, né? Então foi muito útil, assim, porque já me aproximei um pouco mais da economia marxista e estudando a América Latina, né? Porque eu fiz um intercâmbio também na graduação para a França e para Portugal.
Foram 6 meses cada um, que eu curso no direito anual, né? Então eu fiquei 1 ano fora. E foi um momento que eu me convenci muito, assim, de que nenhuma teoria revolucionária seria produzida na Europa, de que nós precisávamos fazer a nossa teoria. Eu acho que esse intercâmbio serviu muito para eu me identificar como latino-americana, para eu saber que era a nossa produção de conhecimento que importava, que nós tínhamos um lugar privilegiado de interpretação da realidade no mundo. O que hoje eu vejo assim com muita clareza, mas que na graduação ainda não via, né? Achava a Europa legal e tal. E todas as teorias que a gente estudava eram de lá, né? Então, foi um momento que eu me aproximei, né, da América Latina, assim, desses debates. E no mestrado na tecnologia eu consegui estudar isso, né? Então, foi bem feliz. Esse programa é excelente, assim. Eu só não fiz doutorado nele porque eu achava que eu precisava continuar no direito, né? Senão os concursos são muito disciplinares, né? Então, o concurso exige que você tenha graduação, mestrado, doutorado na área, ou graduação e doutorado. Então, isso fez com que eu buscasse também um doutorado no direito para conseguir concluir esse ciclo, né? E fazer concurso no direito. Mas nesse mestrado na tecnologia, eu também morei 3 meses no México, fazendo uma instância de investigação num programa de estudos latino-americanos que eles têm, que é o melhor do mundo, assim, muito incrível. O México também é muito incrível. Então foi muito legal, assim, não me arrependo. Professora, aproveitando o gancho, né, a gente queria saber como foi a sua experiência em produzir nessa área de conhecimento, mesclando a área do direito e a área da tecnologia, tendo como base teórica a teoria da dependência. Na verdade, nesse mestrado da tecnologia, eu não estudei muito direito, não. No mestrado do direito que eu fiz junto, eu estudei o direito como técnica, né? Porque nesse mestrado da tecnologia, a gente também discute muito o que é tecnologia, técnica, como que ela se relaciona com a sociedade, como que ela é desenvolvida, esse debate mais de filosofia da ciência, assim. Então, eu apliquei isso ao mestrado do direito, discutindo o direito como técnica, mas usando o Pachucanes, né? Que é um soviético, um clássico do direito marxismo. Então, a minha dissertação no direito é uma dissertação que usa um pouco de tecnologia, mas esse debate mais do que é a técnica e colocando o direito como uma técnica do modo de produção capitalista, né? Junto com a forma jurídica do Pachucanes e tal, que é uma concepção de que direito é uma coisa que só existe no modo de produção capitalista, né? Cada modo de produção tem sua regulação da vida. Esse que a gente conhece, que é uma forma de sujeitos de direito iguais e é um conteúdo desigual, como Marx coloca, é uma coisa que só existe no modo de produção capitalista e vai deixar de existir quando a gente superar essa sociedade. Então, essa perspectiva do Pachucanes que eu usei no mestrado no direito. Na tecnologia, acabou que eu estudei mais teoria marxista da dependência mesmo, né? Que na verdade, não tem nenhuma dificuldade já é uma teoria que compreende o desenvolvimento não como uma etapa, né? E os subdesenvolvidos um dia chegariam a ser desenvolvidos? Não, contrário, né? Subdesenvolvidos já começa a brincadeira sendo subdesenvolvidos e o desenvolvido só é desenvolvido porque tem subdesenvolvimento, né? Eles vão se industrializar porque eles têm colônias, né? E porque eles têm trabalho escravo, porque eles enriquecem com o tráfico humano. Então, tem essa relação do desenvolvimento com o subdesenvolvimento. E aí, também como que isso leva os países dependentes a serem dependentes de tecnologia, né? Então, de transferirem valor para os países ricos a partir do pagamento de patente, remessa de lucros, dívida pública, importação de tecnologia, várias transferências, inclusive a dependência tecnológica, né? E aí, nesse mestrado, eu relaciono a exploração do trabalho da periferia com a dependência tecnológica, mostrando como essas coisas se alimentam, né? Quanto mais dependente tecnológico a gente mais o trabalho é explorado, né? Porque o capitalista nacional concorre com o trabalho barato e não com a alta tecnologia. Então, ele não tem tecnologia, ele tem que comprar de fora, mas ele compensa com o trabalho barato. Então, essas coisas têm relação na medida que, se a gente quiser algum tipo de desenvolvimento nacional, que na periferia, sinceramente, eu não acredito que venha com o capitalismo, né? É mais viável fazer revolução socialista do que ter um estado de bem-estar social, né? Isso aqui é utopia no país pobre, né? E a gente precisaria superar o trabalho barato também, né? Para ter independência tecnológica. Mas então isso, a teoria marxista da dependência fala muito disso, né? Uma coisa muito abrangente, assim, mas tem bastante economia já, e economia marxista, então foi difícil, né? Foi só eu mesmo que aprendi, assim. Acho que o difícil foi eu aprender isso, né? Não exatamente a produção, né? Essa produção já existe, tem vários teóricos sobre isso, eu não fiz nada novo, assim. Eu só me esforcei para entender tudo isso, né? Professora, a gente sabe que você é professora dentro do Departamento de Ciências Econômicas e a gente queria saber como você percebe
sabe a realidade dos pesquisadores e professores marxistas que ocupam esses espaços a fim de criticar, questionar as teorias econômicas dominantes? Gente, esse é um lugar bem difícil, né? Eu diria que, assim, o mainstream econômico, a teoria burguesa, tem uma dominância absoluta na produção da economia hoje, não só na UFPR, mas no mundo, né? A UFPR é um lugar crítico, tem vários professores de história do pensamento econômico, professores que estão disputando não só os marxistas, né? Mas tem professores também mais comprometidos, assim, com desenvolvimento, né? Uma perspectiva mais coletiva e não individual, de enriquecimento individual, né? Mas eu acho que essa situação também decorre da esquerda ter sido afetada por essa interpretação pós-moderna burguesa que qualquer debate econômico é um debate economicista, né? Então, diante dessa crítica, uma crítica justa ao stalinismo, a um marxismo que também levou por esse lado muitas vezes, mas também jogou qualquer interpretação econômica da realidade fora, né, junto com a crítica. E eu acho que isso é um problema que a gente tem sentido agora, né, porque não me parece que tenha qualquer luta política, né, a luta de um indígena no seu território, uma luta contra o agronegócio, né, e o agronegócio é a agricultura capitalista. Então, dentro desse modo de produção, com as regras de produção de mercadoria desse modo de produção, então todas essas lutas estão envolvidas nesse caráter de classe e perpassam a economia. Eu acho que a gente perdeu um pouco disso, mesmo dentro da esquerda e do marxismo, né? A gente estuda muito pouco. Se a gente pegar sociólogos, por exemplo, da década de 60, 70, eram pessoas que eram muito boas em economia, né? E hoje a gente tem o curso de ciências sociais mesmo, né? Tem uma matéria de história do pensamento econômico. Não tem economia brasileira. Como que vai fazer um sociólogo, um antropólogo no Brasil sem economia brasileira, né? Então, acho que é uma tendência de isolar a economia, né? Eu me lembro que no direito eu fiz uma monografia sobre mercado financeiro da dívida pública, né? E eu era monitora de direito financeiro. E eu lembro que todos os monitores eram de direito, assim, só tinha eu, né? E a esquerda falava, nossa, mas como assim você gosta de direito financeiro, né? Como é que pode, né? Isso daí é um terrível. E eu pensava, gente, como que é terrível? Eu organizo o orçamento público, quanto que ganham os servidores públicos, se paga ou não paga dívida pública, produz toda a teoria de funcionamento, gestão do Estado, né? E isso está na mão da produção na teoria burguesa, né? Porque a esquerda acha que ser de esquerda é produzir sociologia, filosofia, antropologia, é verdade, mas não é só, né? Porque senão quem vai produzir teoria econômica, quem vai dizer o que desenvolve o país, vai ser a burguesia, né? E não a classe trabalhadora. Então, eu acho que a gente se ausenta um pouco desse debate da economia e esse debate fica muito de mão beijada, né, para a teoria burguesa. Eu tenho nenhum problema em dar aula na economia, assim, os meus colegas de trabalho, a gente um ambiente muito bom na economia, na verdade, de muito respeito, assim, mas eu percebo que a produção do conhecimento, não só lá, né, direito também, né, a maioria da universidade, nessa concepção de que a universidade produz conhecimento para os trabalhadores, não é uma verdade, né? A maioria da universidade está produzindo conhecimento para a indústria, para o mercado, para enriquecer os estudantes que acham que podem enriquecer sendo trabalhadores, né? Então, a verdade é que é uma teoria mais popular, ela já é em todos os lugares da universidade, na química, na engenharia, na arquitetura, na agronomia, ela já é excepcional, né? É o mesmo confronto que a agroecologia tem em relação à agricultura capitalista, que o urbanismo tem em relação aos prédios enormes com o nome de chateau em um telhado de neve, que são construídos no batel, né? Então, esses conflitos estão dentro da universidade, porque a universidade é da sociedade, e a universidade, em sua maior parte, não produz um conhecimento popular, né? Embora, dentre os espaços do mundo, seja um dos melhores lugares, né? Um dos lugares que a gente ainda tem muita resistência, assim, que ainda tem muitos professores que relacionam sua produção com os movimentos sociais, com as necessidades né, dos coletivos, do movimento popular. Então, ainda é um dos melhores lugares, né? Mas sem dúvida é excepcional, né? O trabalho que a teoria crítica faz dentro da universidade é minoritário, né? Não só na economia, mas acho que em todos os lugares. Muito obrigada, professora. A gente
queria fazer uma pergunta agora que sai um pouco desse meio universitário, né? Não tanto necessariamente, acho que sair é uma expressão um pouco forte, mas a gente, por exemplo, dentro das sociais, não tem muito contato com a questão da teoria da dependência marxista, ou sequer o marxismo que faça uma leitura sobre a realidade da América Latina, a realidade da periferia capitalista. Como marxistas aqui nesse momento, assim, a gente fica muito curiosa, a gente tem as leituras, né, de Marini, de Bambirra, de Teotônio para poder se armar intelectualmente, digamos assim, mas hoje em dia na contemporaneidade cada vez menos nomes chegam pra gente, então a gente faz uma pergunta mais no sentido de você, né, dentro da economia, entendendo essas disputas ideológicas, não só entendendo, mas como vivenciando elas dentro da academia propriamente dita, e fora, até mesmo fora, como que você consegue identificar, ou como que você identifica, como que você faz uma leitura dessa realidade pós-golpe brasileira, de forma breve, assim, né, sobre essa questão, né, do progressismo, mais ou menos, que a gente tem no Brasil e um certo confronto até mesmo com outras áreas mais radicais da esquerda, em defesa de questões como teto de gastos e coisas do tipo, e como isso se relaciona para você na esfera mais material das coisas com essa teoria, com a teoria da dependência marxista, que a gente sabe que toma conta também da questão ideológica, mas materialmente os remessas de lucro, as questões de superexploração do trabalho não tem expectativa de superação sem o fim do capitalismo na América Latina. Como que você enxerga essas questões dessas reformas, como a reforma trabalhista, a questão das decisões de caráter extraordinário, como a questão da privatização e acho que principalmente a questão do teto de gastos no Brasil? Então, bom, eu sou uma pessoa que acha realmente que a economia explica parte da vida, né? E que é muito importante que a gente tenha esses instrumentos. Eu acho que quanto mais se sobe na classe, né? Quanto mais dinheiro se ganha, mais entendimento se tem de economia, né? E os trabalhadores são realmente retirados desse processo, né? A gente não tem conhecimento de coisas muito básicas do funcionamento da sociedade. Então, o argumento principal é colocar direitos sociais como opostos ao desenvolvimento. Isso é muito presente, mesmo numa audiência trabalhista, né? A advogada patronal vai dizer, não, doutor, isso daí são argumentos sociais. Agora eu estou falando aqui dos econômicos. Quer dizer, como se existisse uma regra para o que é social e outra regra para o que é econômico e eles fossem contrapostos, né? Ou seja, se eu concedo direitos sociais, eu estou prejudicando a economia nacional. E eu acho que isso é completamente o contrário, né? Porque, mesmo numa perspectiva capitalista, para que você tenha o desenvolvimento de uma indústria nacional, e veja que todos os países ricos são países industrializados, né? São países com maior industrialização, o que significa fazer as coisas com menos trabalho, porque a indústria, ela diminui o trabalho das coisas em relação ao artesanato, né? A você fazer um pão na mão e você fazer um pão na indústria. As horas de trabalho para fazer esse pão na indústria são muito menores. Então, as sociedades industrializadas são sociedades que conseguem fazer mais mercadorias, porque estamos no capitalismo, de modo mais rápido, né? Com menos trabalho. E isso, vendendo essas mercadorias, principalmente nos países pobres, né, elas vão conseguir enriquecer. Né? Então, ter algum tipo de indústria nacional, o que seria uma necessidade para o desenvolvimento, passa por ter um lugar onde as pessoas possam comprar essas mercadorias produzidas, né? Onde a gente tem um mercado interno suficiente para essa indústria nacional. Então, não adianta eu ser um capitalista nacional que produz um casaco de pena de ganso lá que vende na Decathlon que custa R$400, se o salário mínimo custa R$1.500. Quem dos trabalhadores que pode comprar um casaco para si e para sua família? Essas mercadorias acabam não tendo saída porque o mercado interno fica muito fragilizado por conta dos reduzidos direitos sociais. Então, quando a gente tem a reforma trabalhista, por exemplo, a dona do café que contrata trabalhadores fica feliz. Nossa, que bom, agora eu vou poder contratar um trabalhador mais precário, vou gastar menos dinheiro com trabalho. No entanto, menos trabalhadores no Brasil vão ter condição de comprar um café expresso de R$6, porque essa precarização também diminui
diminui o mercado interno e faz com que mesmo esses capitalistas tenham dificuldade de existir. Ou seja, a miséria coletiva, ela não contribui mesmo para esses industriais, né? Então, individualmente, eles ficam felizes com a retirada de direitos, mas isso prejudica mesmo o negócio deles na medida em que isso não permite um consumo suficiente, né? A realização das mercadorias que eles estão produzindo. Claro que a teoria marxista da dependência vai mostrar que na periferia você vai ter uma separação entre quem produz e quem consome, porque existe uma estratégia de não realizar essas mercadorias, quer dizer, não vender essas mercadorias no mercado do país que produziu. Quer dizer, essa historinha que a gente escuta, o capitalismo tem que dar salários bons porque ele tem que garantir que as pessoas comprem o que elas produziram. Na periferia não funciona dessa maneira, né? Porque na periferia você produz e não consome, porque você produz e exporta. Você produz e aqueles países que têm direitos sociais do trabalho previdenciário suficientes para comprar, comprem por você, né? Então você é um país como o Brasil industrializado, que produz carro desde 1940 e que os trabalhadores não têm carro, né? Eles produzem, mas não consomem. Você tem Honduras, Guatemala, El Salvador, toda a América Central produzindo roupa que não é para as trabalhadoras usarem, é para ser consumida no mercado dos Estados Unidos, né? Você tem o Marrocos inteiro produzindo carro, produzindo um monte de coisa para a Europa, né? E não para os marroquinos. Então, essa separação entre quem produz e quem consome dá uma alternativa para o capitalista nacional para resolver esse problema. Então, bom, se eu pago salários miseráveis aqui, essas pessoas não têm condição de comprar o que eu estou produzindo, mas eu mando para fora, né? Isso se resolve em alguns capitalistas, né? O Celso Furtado, que nem é um marxista, né? Um reformista, vai dizer como que isso cria não uma homogeneidade na indústria brasileira, mas uma heterogeneidade, porque você tem empresas grandes que conseguem produzir com alta tecnologia e que aí tem essa alternativa da exportação. Elas produzem com trabalho muito barato, em vez de vender aqui, exportam, né? Mas exportar não é para todo mundo. As empresas pequenas não conseguem exportar, porque é difícil, tem que manter uma qualidade, tem que se adequar ao que o outro país quer, tem que arrumar o rótulo, a embalagem, tem que registrar o produto lá no outro país, tem um monte de treta para fazer isso, né? Então a empresa pequena, sem essa alternativa, fica restrita aos baixos salários do mercado nacional, né? Então eu produzo aqui uma cerâmica, sei lá, Joinville, eu vou vender para os brasileiros, né? Eu não vou exportar. E aí o salário dos brasileiros limita esse industrial. E nem adianta ele querer fazer muito mais, né? Porque ele não vai ter para quem vender uma coisa muito mais sofisticada. Então, ao contrário dos direitos sociais prejudicarem a economia, os direitos sociais permite que tenha mercado interno suficiente para fazer crescer a indústria nacional. Nossa, professora, então por que os capitalistas nacionais não estão do nosso lado por direitos sociais, né? Porque os grandes capitalistas nacionais estão produzindo para exportação, né? Eles estão produzindo para uma elite nacional, a elite nacional brasileira, a elite da Argentina, a elite do Uruguai, a elite do Chile, a elite do Paraguai, a elite da Venezuela, a elite de todos esses países, mais a exportação, né? Os trabalhadores noruegueses, holandeses, franceses que conseguem comprar essas mercadorias produzidas, né? Então, a teoria da dependência vai mostrar como que o barateamento das mercadorias produzidas pela indústria dos países pobres serve para o consumo dos países ricos e não dos países pobres. Mas se você for na França e olhar a roupa que as pessoas estão usando, a etiqueta, essa roupa é produzida no Vietnã, é produzida na Índia, é produzida na China, não é produzida na França, né? Se você olhar os alimentos que esses trabalhadores consomem, os alimentos geralmente não tem como vir de muito longe. Às vezes tem, né? Como é a carne do Brasil, por exemplo. Mas muitos alimentos são de mais perto por causa de serem perecíveis, tá? Então você vai ver que esses franceses estão comendo alimentos da Polônia, alimentos da Grécia, alimentos do sul da Itália. Agora a Itália deu uma recuperada, né? Mas em diversos momentos, né, esses países vão usar países mais pobres, que é uma estratégia, né, bem antiga, na verdade. Quando eu dou aula lá de história do pensamento econômico, eu digo que até o Ricardo, no começo do capitalismo, já estava defendendo isso. Vamos comprar trigo ali da Irlanda que é mais barato, né? Então a periferia ajuda a baratear o salário dos trabalhadores dos países ricos, né? Isso faz com que esses capitalistas nos países ricos tenham mais valia relativa. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores dos países pobres produzem, mas não consomem, né? O que o Marinho vai chamar de divórcio entre a produção e o consumo. Então, pensar numa alternativa de desenvolvimento nacional seria esses industriais, né, falarem, não, então nós vamos com vocês fazer um projeto de desenvolvimento e industrialização nacional. O PCB até acreditou nisso no começo
do século, né, passado. Mas a verdade é que a burguesia nacional está bem, né? Essa é a verdade. A burguesia nacional está adequada, ela não ganha menos dinheiro, a taxa de lucro dela não é menor do que a burguesia de um país rico, é igual, né? Inclusive porque as taxas de lucro são equalizadas no capitalismo e os capitais têm mobilidade. Então, se a taxa de lucro aqui fosse menor, o cara ia pegar o dinheiro dele daqui e ia colocar numa empresa que está aberta na bolsa na França, né? Então, ele ganha o mesmo dinheiro que uma empresa francesa aqui fazendo soja, né? Só que ele exporta, só que ele usa trabalho muito barato, com menos tecnologia, quer dizer, essas coisas estão adequadas, né? E essa burguesia nacional passa a não ter nenhum compromisso com a transformação ou se preocupar. Às vezes eles nem moram aqui, né? Ou vivem em bolhas, né? E acham que desenvolvimento é o seu enriquecimento individual. Então, eu não acredito que dê para contar com essa burguesia nacional. Até porque, né, o grande empecilho na história econômica do Brasil é a questão da reforma agrária, né? Que é onde pararam vários projetos de tentativas de desenvolvimento, né? Porque se eu preciso ter um mercado interno, eu preciso também que essas pessoas tenham mínimas condições de vida e eu preciso distribuir terra. E aí a gente tem um problema enorme, né? Porque a gente vive num país de latifúndio, com uma renda da terra enorme. Então, isso barateia os salários, pressiona os salários para baixo. Então, esses latifundiários também nunca deixaram que existisse reforma agrária no Brasil, permitindo com que houvesse um mercado interno melhor, né? Que seriam pequenos produtores, com um pouco mais de condição de vida, ou trabalhadores assalariados de lugares menores, mais industrializados. Quer dizer, eles ganham porque eles têm excesso de terra, embora baixa produtividade, e trabalho barato, né? Sem fiscalização, sem muita opção para esse trabalhador, que faz com que ele se submeta a um trabalho análogo ao escravo, né? Então, não dá para contar com essa burguesia nacional, né? Ela não consegue industrializar o Brasil. Ela tem algumas saídas, né? Como o trabalho barato, como a exportação. Então, me parece que resolver os problemas do desenvolvimento, né? Tem até um autor daqui da Unila, o Fernando Corrêa Prado, que fala, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente já está nos marcos do capitalismo, né? Porque não tem como pensar em outra sociedade e pensar em desenvolvimento, né? Isso está descolado, isso isola a economia, né? Outro modo de produção seria completamente diferente, né? Se a gente tem... Então, não é uma questão da tecnologia, assim, ser contra ou a favor, mas é de qual tecnologia, né? Pensar que ela não é neutra, que ela é política, né? Tanto na construção do artefato tecnológico, que pode, né, cortar a mão de um trabalhador ou não cortar a mão de um trabalhador, né? São escolhas políticas de como a máquina vai ser. E também qual uso eu vou dar para isso, né? Porque se eu tenho uma máquina que faz 8 horas de trabalho que é colocada na indústria capitalista, essa máquina vai demitir um trabalhador, né? E se eu tenho uma máquina que faz 8 horas de trabalho colocada numa sociedade guarani, essa máquina vai reduzir a jornada de trabalho dessa comunidade, né? Então não é a máquina, mas é a máquina também, né, no seu corpo físico, quem que moldou ela, quem que escolheu, quem que construiu e tal, mas é também o seu uso, né? Em qual modo de produção. Então a tecnologia no modo de produção capitalista serve para expulsar trabalhador, criar desemprego, para aumentar a velocidade do trabalho, produzir mais-valia, né? E a tecnologia em outro modo de produção seria completamente diferente. Então é mais fácil na periferia do capitalismo, me parece, né? Os trabalhadores controlarem os meios de produção, porque é isso que é um modo de produção socialista, né? A gente tem uma coletivização dos meios de produção e não a privatização dos meios de produção, como nós temos hoje, né? O que cria desigualdade, e aí a gente fica enxugando gelo, né? Porque o funcionamento da sociedade leva à produção da desigualdade, na medida que eu trabalho para alguém e alguém se apropria de parte do meu trabalho, porque tem os meios de produção, né? E meio de produção, claro, pode ser, né, uma startup, né? Uma padaria, uma loja de roupa, né? Loja de roupa não que vende roupa, uma coisa que produz roupa, né? Que vende roupa não é meio de produção, né? É o capital comercial. Mas para a gente pensar que às vezes é um escritório, né? Que a gente associa muito o que o Marx chama de indústria à fábrica. A fábrica é indústria, mas não só a fábrica é indústria, né? Uma padaria é indústria para o Marx, porque está produzindo mercadoria, né? Então, se pensar, né? Que os trabalhadores já estão nesses lugares, já controlam esses lugares, né? E a gente precisaria, eu acho que é mais fácil de fazer do que contar com a burguesia nacional, a gente ter o controle desses lugares de produção de riqueza, né? Para que eles sejam coletivos e o fruto da produção deles seja coletivizado. Então, eu acho que na América Latina é mais fácil nós nos organizarmos para disputarmos esses meios de produção que já existem, né? Na perspectiva de uma independência
do imperialismo, né, que nos assola, como uma questão própria do capitalismo também, do que a gente ter uma postura reformista, né? Eu acho que isso às vezes atrasa mais uma vida melhor, né, do que constrói uma vida melhor. A gente achar que é possível pela via democrática parlamentar ou pela pequenas reformas dentro do governo e do Estado, nós conseguirmos melhores condições de vida, né? Eu acho que é mais fácil pela luta com os movimentos sociais mesmo, né, que já estão na produção. A gente pensou a próxima pergunta justamente puxando um pouco dessa primeira pergunta, né, questão brasileira, e um pouco do que a gente já acompanhou do seu trabalho, né? Hoje eu tô com esse livro aqui, que é uma obra sua aqui, que é incrível, e eu também lembro de ter ouvido falas suas sobre essa questão do acúmulo via mais-valia relativa. Eu queria te fazer uma pergunta agora no âmbito mais internacional, fazer uma leitura, conheço um pouco, sei que você é crítica, né, ao marxismo que preza, digamos assim, pela questão chinesa e você tem uma crítica muito concreta sobre isso. E a próxima pergunta é justamente de como você, né, se puder brevemente, analisar essa questão de como a periferia fica situada nesse momento da conjuntura global entre essa ideia de uma realidade supostamente multipolar, vendo que a gente vive, na verdade, diversos conflitos interimperialistas entre nações imperialistas. Como que fica para você essa questão de uma análise de a periferia situada no meio disso, uma vez perdendo esse status quo, de ter uma potência que alimenta o mundo e hoje você ter países que são dependentes, né, de outras potências que não os Estados Unidos, igual eu lembro que você já fez uma fala sobre os países asiáticos que hoje se veem dependentes da China. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, sobre essa questão de a dependência tendo novas roupagens com as novas conjunturas que a gente vem observando ultimamente? Gente, muitas coisas nesse tema, né? Eu não sou uma especialista nisso, eu nunca estudei, assim, o desenvolvimento chinês e tal. O que eu percebo, assim, de uma forma quase leiga, é que os países que conseguiram romper com alguma dependência tinham conjunturas muito específicas, né? Então, muitos deles fizeram revoluções socialistas, como a Rússia, por exemplo, que era um país dependente atrasado, com uma indústria, né? Quem que resistiu mais à Revolução Russa não foram os russos, foram os franceses, os ingleses, os alemães, que tinham indústria na Rússia. Essa era a indústria russa antes da Revolução, né? Então, esses países que conseguem sair da dependência têm questões muito particulares, né? A Coreia do Sul, por exemplo, né? Num contexto de disputa com a Coreia do Norte e uma ajuda internacional. A própria China, né? Que fez uma revolução socialista, né? E aí consegue recuperar todos os seus instrumentos de desenvolvimento nacional, né? Com o Estado à frente disso e tal. Eu acho que tem essa questão, assim, que não é possível que todos os países façam isso. Tem o debate do imperialismo, que eu acho que é um debate bem pouco, acho que talvez agora a gente esteja tentando recuperar um pouco mais disso, né? Mas eu acho que é um debate super importante na explicação das coisas também, né? Compreender como que o modo de produção capitalista mesmo exige a expansão desses países, portanto o imperialismo é algo próprio do funcionamento do capitalismo, né? Você vê, o Brasil consegue ter algum desenvolvimento quando ele fala, não, eu vou lá começar a construir em Angola, não, eu vou pegar terra no Paraguai, não, eu vou pegar parte da energia de Itaipu. Quer dizer, existe uma alternativa, né, que às vezes é propagandeada, que é a gente fazer a mesma coisa. Como que o Brasil poderia se dar bem, né? Fazendo a mesma coisa que os outros fazem, né? Ferrando os países aqui da América Latina, os países africanos, e aí a gente ia conseguir produzir tecnologia e vender para eles, então eles se tornariam dependentes tecnológicos nossos, né? Então vamos construir barragem, vamos construir hidroelétrica, coisas que a gente sabe fazer lá, né? Mas a gente tem que entender que o capitalismo, ele precisa criar mercado em outros países, né? Porque não dá para todo mundo ser produtor de alta tecnologia. Para que eu consiga chegar a ser produtor de alta tecnologia, não é só eu ter a produção tecnológica e os trabalhadores capacitados, isso é uma verdade, mas eu tenho que ter mercado para isso também. Então, as brigas que a gente vê no mundo são brigas de mercado, né? Por mercado. Então, aquele país quer o mercado de outro país. Eu sempre brinco que quando a gente vê um presidente de um país indo visitar o outro, né? Aquelas comitivas, aquelas coisas, eles
não estão indo lá discutir direitos sociais, né? Eles não estão indo lá fazer um intercâmbio entre universidades. Eles estão indo lá porque eles são os representantes do empresariado do seu país, querendo negociar com os representantes do empresariado do outro, né? O que os meus produtores de carne podem vender para você, o que nós podemos comprar do seu produtor de trator, né? Então os estados são os representantes dessa burguesia. E esses representantes vão disputar o mundo, né? Para criar mercado. Veja, a própria colonização já é uma expansão de mercados. A Inglaterra não consegue se industrializar sem ser dona de 1/3 do mundo, porque nós vamos ser mercado dessa produção. Não todos nós, né? Porque a maioria de nós éramos negros escravizados, né? E aí não tínhamos como comprar mercadorias. Mas as elites nacionais de todos esses países compravam mercadorias dos países ricos, né? Se a gente vai num lugar antigo, assim, um museu, ver um lustre da Alemanha, uma penteadeira que veio da Holanda, um conjunto de porcelana que veio da Inglaterra. Quer dizer, o que era a industrialização desses países? Era produzir essas coisas para a elite nacional. Chegava aqui em Curitiba, né? Que consumia essas coisas. Então, o capitalismo sempre teve a ver com essa expansão do país produtor no mercado de outros territórios, né? Então, o imperialismo é uma coisa... né, essa postura ativa e de criar dependência tecnológica é algo próprio desse modo de produção, né? Eu não vou, se você também produz tecnologia, é um problema para mim, porque aí como é que eu vou vender para você? Então não tem nenhum interesse que você chegue à condição que eu estou, né? Pelo contrário, eu vou impedir que você chegue a essa condição. Eu vou deixar você produzindo intensivo em trabalho, produzindo matéria-prima barata para minha indústria, né? E você só se industrializa na medida do que eu preciso, né? Então agora eu não produzo mais louça. Agora eu produzo máquina que produz louça. Então agora eu não quero vender para você louça, eu quero vender máquina que produz louça. E aí você vai começar a se industrializar, né? Comprando a minha máquina e produzindo louça. E eu tô produzindo uma coisa mais sofisticada, né? Que é a máquina que produz louça. E aí eu compro a louça barata de você, né? Porque o seu trabalho era barato, você teve que comprar a máquina de mim, né? Então eu ganho dessas duas maneiras. Então essa postura é uma postura que esses países que não são países socialistas, né? A Rússia é meio óbvio, mas a China ainda engana alguns, né? Países que são países de mercado usam o Estado para controlar a sua economia, para fortalecer a sua economia, para tirar esse lugar de dependência. O que também é uma coisa no capitalismo, na verdade, muito, muito óbvia, sabe? A gente tem uma impressão que o capitalismo começa com livre concorrência, disputa dos capitais e tal. Isso é uma mentira, assim. O capitalismo começa com ocupação, colonização, com dinheiro do tráfico de escravos, né, de escravizados, e com monopólio estatal, assim, o Estado é o Estado que vai lá e ocupa o território de outros países para criar mercado para as empresas daquele país, do seu país, né? É o Estado que cria empresas nacionais e que permite o monopólio de empresas nacionais para navegações, para todas as formas de roubo, né, que as colônias foram submetidas. O Estado vai criar tecnologia para essas empresas. Então essa ideia de que esses países capitalistas não usaram o Estado e agora a China está usando o Estado, por exemplo, não é uma verdade. A China está usando o Estado como todos os outros países capitalistas usaram o Estado para enriquecerem, né? Porque eles só mudam de posição quando eles já estão no topo da industrialização. Aí eles falam, não, agora é livre comércio, agora a gente não quer intervenção do Estado. Por quê? Porque a minha indústria já é forte e a sua é ruim. Então eu não quero que o Estado proteja a sua indústria. Mas como que eu cresci? Como que eu me tornei uma indústria forte? Com o Estado protegendo a minha indústria, né? Com tarifas. A Inglaterra usou muito disso, né? Todos os países usaram, a França usou, a Alemanha usou, a Holanda usou, todos os países, né? Eles enriquecem dessa maneira. Então, o que a China faz, na verdade, é o que esses países capitalistas fizeram no seu início, né? Tendo um Estado forte e que realmente comprasse as necessidades da sua indústria nacional, representasse os industriais e produzisse tecnologia para eles, conseguisse mercado para eles, né? Protegesse com tarifas, né? A gente tá vendo, por exemplo, os Estados Unidos recuando, né? Por que ele tá fazendo isso? Porque ele não vai conseguir mais competir. Então, quando ele não consegue competir, ele precisa proteger a sua indústria nacional. Agora, esses países ricos viram para os países pobres e falam, não protege nada, imagina. Isso daí estraga a sua economia, prejudica, vocês vão ficar atrasados, né? Vamos fazer livre comércio, vamos ter mercadorias de todos os países, né? Isso destrói a indústria nacional que é menos produtiva, né? Como é que eu vou concorrer se eu produzo mais caro? Eu preciso de um protecionismo para que eu consiga produzir um pouco melhor e aí eu consiga
até abrir as fronteiras, porque daí eu já vou estar conseguindo concorrer, né? Então, a expansão, né, da China, por exemplo, né, ela não foge à expansão dos países capitalistas, né? Não tem. Acho que até, como eu falei, eu não sou uma estudiosa disso, né? Mas diferente da União Soviética, parece que ainda tinha alguma questão de favorecer algumas revoluções, né, de contribuir mesmo para as independências dos países africanos na década de 60, 70, né? Né, ter relações mais próximas com Cuba, Venezuela, aqui, a Rússia manteve, né? Mas a China menos, né? A China tem uma relação bem de mercado, de endividamento dos países africanos, coisas muito parecidas, assim, né? Embora não tenha menos violência, né? E seja realmente o mercado capitalista atuando, mas não me parece nenhum compromisso com qualquer, né, caminho ao controle coletivo da produção, né, nesses países, tá? Então é uma expansão bem capitalista mesmo. Agora, já vi vários estudiosos, né, o Cogiola, por exemplo, um professor importante de história econômica da USP, já vi ele falando, por exemplo, que não dá para chamar isso de imperialismo, né, que para se construir um país imperialista mesmo são décadas, séculos, né, não é rápido que se faz uma Inglaterra. Então, são temas assim que acho que a gente tinha que se aprofundar mais, até porque não tem mais quase nada no mundo que a gente explica nacionalmente, né? Então, para a gente compreender o país que a gente está mesmo, a gente vai ter que entender ele na divisão internacional do trabalho. E aí eu acho que é uma demanda mesmo estudar um pouco mais de imperialismo, né? Minha mesmo. Perfeito, professora. Já encaminhando para o final, gostaria de voltar um pouquinho para a questão acadêmica. É muito até gostoso ouvir você falar sobre essas questões que tangenciam diversas áreas do conhecimento, tanto nas humanas, quanto na economia, quanto no direito. E eu lembro que, né, em algumas perguntas anteriores você comentou sobre essa questão da falta de conhecimento, principalmente técnico, do marxismo dentro das ciências das humanidades e outras áreas. E a gente queria perguntar para você, a gente tem alguns estudantes do curso de Ciências Sociais que estão acompanhando o projeto de extensão da leitura do Capital, está sendo bem bom para todo mundo que está acompanhando. E como você analisa a importância dessa não sei se democratização é a palavra, mas de acesso, né, por exemplo, um cientista social conseguir se graduar sabendo como se dá o processo de produção e um economista ter a capacidade de entender como se dá a dominação de classe. Queria saber para você qual que é a importância disso dentro da academia, até para construir novos quadros dentro da lógica do marxismo. Ai, gente, vou puxar para minha sardinha, né? Como é que é puxar? Esqueci puxar cada um, não lembro mais da Puxar a expressão. sardinha pro seu lado? Tinha, né? Puxar, mas bom, vou trazer para o meu lado aqui, né? Eu acho, assim, uma carência gigante dentro dos debates de ciências sociais, né? Incluindo a economia, por exemplo, como uma ciência social, incluindo o direito como uma ciência social, né? Aquilo que está buscando compreender essas relações, algumas mais, com algum pé na prática, né? Como a economia, o direito, outras mais teóricas, como vocês, né? Mas entendendo esse contexto, eu acho que faz uma diferença enorme, assim, conhecer um pouco do funcionamento dessa sociedade, né? Porque parece meio óbvio que todas as coisas se constroem a depender do lugar que elas estão, do funcionamento daquela sociedade, e a gente não conhecer coisas básicas, né? Parece assim, muitas das explicações caem numa coisa subjetiva, né? Então tem assédio moral, eu sofro isso no meu trabalho porque o cara é chato, porque o cara é ruim, porque é perverso. O negro é discriminado porque as pessoas são racistas, terríveis, né? Como se fosse uma coisa que não tem nada a ver com o funcionamento dessa sociedade. E o cara sofre assédio moral porque o objetivo do assédio moral é ele produzir mais. E se ele produz mais, eu ganho mais-valia com isso, eu, dono da empresa. E o gerente que está atrás dele, forçando ele, está comprometido com essa produção, embora seja um trabalhador. O negro, a gente vê um barateamento da força de trabalho das pessoas negras. Você vê um homem negro ganha menos que uma mulher branca no Brasil. E a gente sabe toda a relação de, né, patriarcado que
o capitalismo também, o cristianismo sustentaram. E é óbvio que no modo de produção capitalista o racismo vai continuar existindo, porque isso barateia 50% da força de trabalho no Brasil. É uma maravilha para o capitalista, né? Eu poder pagar 25% menos para uma mulher e 30%, 40% menos para um homem negro e 50% menos para uma mulher branca, negra. Eu não tenho nenhuma pretensão de destruir esse funcionamento. Pelo contrário, eu me alimento desse funcionamento, né? Então não tem como explicar essas coisas sem explicar como essa sociedade funciona, né? Sem explicar que a gente tem propriedade privada, porque isso faz toda a diferença, né? Isso que obriga ao assalariamento, é isso que leva a diversas violências no mundo, é isso que leva a que alguns tenham os meios de produção e outros não. O funcionamento das coisas mesmo, né? A taxa de lucro, a mais-valia, os conflitos, né? As contradições do capital, como a tendência à queda da taxa de lucro, como as crises de crédito, quer dizer, entender minimamente como essa sociedade funciona para conseguir colocar, eu acho que é um dos, né? Não é o único elemento, né? Eu acho que um tempo um menino até falou, não, professor, eu não sou marxista ortodoxo. Eu falei, nossa, que pena, eu sou. Eu acho que ele estava querendo dizer, né, que ele não é economicista, mas o que acontece é que não tem mais nada de economia marxista em lugar nenhum, né? E aí, se você sabe um tiquinho de economia marxista, te fala, você é ortodoxo. O ortodoxo era outra coisa, né? Era quem achava que era só aquilo, né? Não é quem... Agora, o rei não é ninguém ter noção de nada, né? O que, para mim, é muito óbvio que é um ganho da teoria burguesa, né? Nós não sabermos nada do funcionamento da economia na nossa sociedade e nós não termos os instrumentos, nós não temos a teoria revolucionária para responder, né? Então, se ser ortodoxo significa saber de economia e entender que isso importa, que isso é um dos fatores que explica a sociedade, eu sou ortodoxo, com certeza, né? Eu prefiro o erro do ortodoxo do que o outro. Quem dera, né? O nosso problema fosse o excesso disso. O nosso problema atual é a falta disso, né? Então, isso não quer dizer que existam diversas dimensões do pensamento, né? Isso não quer dizer que eu não acho também a psicanálise legal e acho que os indivíduos se constroem de maneiras muito específicas nas suas vidas, que eles têm uma história individual e coletiva, né? Mas eu sei que é diferente sofrer no Brasil e sofrer na Noruega, né? E até os pós-modernos sabem, né? Então, existe alguma coisa econômica que explica a sociedade. Eu acho que com o acirramento da luta de classes, cada vez mais, sabe? Cada vez mais a economia vai tendo uma centralidade, vai determinando várias explicações do mundo, assim. Então, eu acho que para vocês como antropólogos, políticos, sociólogos, né, ter uma formação de base, né? Porque eu acho que o marxismo eu sempre penso assim, é como aprender a ler, né? Depois que você tem aquele conjunto de interpretação da vida, você consegue é um instrumental que você usa em vários lugares, né? Eu noto, eu até converso com a minha psicóloga às vezes, que eu vou para um lugar assim, a pessoa fala, nossa, achei brilhante o que você falou. E a minha intuição, a pessoa acha que eu estudo demais. E daí eu penso, não, eu não estudo demais, eu estudo clássicos, né? Eu estudo a teoria fundamental, a teoria mais pura, assim, né? De conceitos que se aplicam a várias coisas mais concretas, né? Então, eu acho que isso dá um ganho, assim. E a gente está também num momento que esses estudos mais robustos são mais desprezados, né? As pessoas leem o Marx pelo Ricardo Antunes, por exemplo, sociólogo do trabalho. Leem o Marx pelo Giovanni Alves. Você pode entender alguma coisa da realidade, eu acredito, são bons autores. Mas o Ricardo Antunes só é o Ricardo Antunes porque ele está lendo Marx e não o Ricardo Antunes, né? Outro Ricardo Antunes. Então, esse método de estudar os clássicos, todos eles, né? Se você é lá da psicanálise, o Freud, por exemplo, né? Então, não dá para comparar quem leu o Freud com quem leu o Christian Dunker, né? Embora o Christian Dunker seja ótimo, mas não dá para comparar. E não dá para comparar quem leu Marx com quem lê todos esses comentadores. Então, eu acho que fazer esses estudos, né, ter um pouco de disciplina, é uma coisa que faz uma diferença brutal na vida, né, que a gente leva para o resto da vida, assim, né, que realmente faz diferença em relação a outros que tentam interpretar a realidade, né. Então,
os meus votos, né, é que esse grupo aumente, né, que a gente consiga resistir, assim, e que a teoria do povo chegue, né, a mais cursos, né, e consiga ser um instrumental de interpretação da realidade para várias áreas. Professora, seguindo para as últimas duas perguntas, além das leituras do Capital, quais outros projetos que você está envolvida atualmente? Olha, fiquei pensando aqui, e eu estou envolvida com sindicatos professores, que é um dos projetos mais cansativos e importantes que eu estou na gestão, né, esse ano. Estou no Leituras do Capital, mas estou numa rede também, uma rede internacional de pesquisadores da dívida pública, que tem bastante gente da América Latina e tal. Acho que é isso, gente, não estou envolvida. Na verdade, tenho feito um movimento de me retirar das coisas. Na verdade, uma menina até me chamou para fazer parte de um grupo da Claxo. Agora eu falei que não tinha como. Eu tenho tentado sair das coisas que eu tô louca para acabar a gestão do sindicato, porque eu sinto que na universidade a gente tende a se envolver com todas essas coisas e estudar menos, sabe? As orientações também demandam esforço, a aula, né? A política, que eu acho muito importante. Então, no próximo período eu quero voltar a ter uma atuação em movimento popular com moradia, que eu acho muito bom, assim, tô retomando essas reuniões e tal. Então, eu tô principalmente no Leituras do Capital mesmo, e no sindicato e nas atividades da... Depois eu vou ter esquecido alguma coisa. Eu tinha que ter me planejado para essa pergunta, para lembrar de todo mundo. Mas o que eu faço de verdade, assim, sempre, acho que são essas frentes, né? Além do exercício físico e da boa alimentação, porque agora que eu fiquei velha, eu nunca fui uma pessoa louca, assim, né? Muito das drogas. Mas eu cada vez me convenço mais, assim, de como, né, o modo de produção capitalista tem feito a gente comer cada coisa absurda, assim. Então, isso demanda tempo, o que é uma coisa que os trabalhadores têm cada vez menos também, né? Mas a necessidade de comer bem e de fazer um exercício físico, né? Isso também quase uma jornada de trabalho, né? Se a gente pensar. Então também marquei trilha com o pessoal das sociais esse ano, mas choveu no dia da trilha, a gente teve que desmarcar. Mas também estou no grupo de escoteiro do meu sobrinho e no grupo de trilha das mulheres. Professora, e agora sim a última pergunta, já agradecendo por toda a atenção que você deu pra gente, todas as falas que você fez, todas incríveis, assim, a gente fica muito, muito feliz mesmo da sua presença aqui. E a última pergunta já é um pouco, você deu algumas pistas da resposta, assim, ou pelo menos alguma introdução para ela, mas quais conselhos você deixaria para os estudantes da graduação, né? Você falou dos clássicos, a questão de que o marxista ele é ortodoxo com o seu método, né? E deve ser assim, mas no âmbito geral, né, da graduação, tanto de direito quanto na área de sociais, quais conselhos você deixaria para as pessoas que querem, né, seguir esse caminho de uma questão mais crítica ou coisa do tipo? Você sabe que isso que você falou no início é o início do livro Dialética da Dependência, né? Que o Marini fala, os marxistas precisam ser ortodoxos e rigorosos com o método, né? Eu acho que uma parte é isso, né? Que é uma coisa que eu falo bastante em sala. Eu acho que faz uma diferença na formação do estudante que lê os clássicos. Se eu fosse escolher, aliás, sempre que eu escolho estudar alguma coisa, e quando eu oriento também, eu tendo a levar isso, né? Pelo menos um capítulo, 2 capítulos que você está aprendendo uma coisa que você vai levar para o resto da vida, né? Não só uma coisa conjuntural, né? Daquela situação e tal, mas um pouco mais teórica. Eu acho, gente, que a gente está tendo muita dificuldade de estudar, sabe? Nesse mundo. Eu noto por mim mesmo, né? Vocês já nasceram com um monte de tela, com um monte de coisa, mas eu não, né? Então, quando eu estava no mestrado, por exemplo, não tinha nada. Eu sentava aí na cantina da reitoria, que era muito melhor do que essa, inclusive, foi uma derrota essa cantina aí, né? E eu lembro que uma vez eu reclamei da cantina para um outro professor, falando, não, agora acabou a cantina e tal. Daí ele, pois eu esses dias fui pedir uma cerveja lá, eles não tinham cerveja. Eu falei, não, cerveja? Porque na década de 80 vendia até cerveja, né? Lembrei de uma outra coisa também que a minha tia me falou, que ali na reitoria o pátio, né, foi uma conquista dos estudantes, porque antes era estacionamento de carro de professor. E na década de 80 os estudantes começaram a fazer um movimento e ameaçar quebrar o carro dos professores, colocar bilhete e tal, e até que eles conquistaram o pátio. Então, você vê que tudo na universidade, coisas que a gente nem valoriza, nem liga, né, são conquistas
né, dos estudantes, dos professores. A cantina foi uma derrota, né? Mas eu me lembro que o mestrado eu estudava na cantina ali, e não tinha, né? Eu realmente passava o dia inteiro com um livro, né? Nem tinha muitos livros. Agora é tanto livro que a gente nem sabe o que vai ler, né? A gente vai guardando, vai. Então eu acho que tentar, né, estudar de verdade, não sei como dizer isso, mas assim, não tem como ser. Quem estuda sabe quem estuda, sabe? Não tem como ser uma farsa, não tem como enganar, assim. E cada vez vai ficando mais difícil, né? Porque você vai tentando interpretar a realidade num nível de pessoas que vão se afunilando, né? Então, se vocês querem ter uma carreira acadêmica, eu acho que aprender a estudar mesmo, né? Ficar sentado todo dia, 6 horas por dia, em cima de um texto, né? É uma coisa que eu acho que vocês devem ter até mais dificuldade, né? Porque eu já tenho muito mais dificuldade do que eu tinha antes. E eu acho que é algo que faz a diferença, não tem jeito. É isso aí que determina a gente entender as coisas, né? Embora tenha YouTube para a gente ver as palestras, embora se a gente não tem uma formação mais rigorosa, é difícil. E a outra questão, acho que é o mercado de trabalho, né? Que está também muito difícil. Eu sempre falo isso com vocês, assim. Eu acho que os estudantes de ciências sociais são dos estudantes mais dedicados que eu já conheci, sabe? Vocês são muito estudiosos, são muito dedicados, são muito interessados, né, em relação aos outros cursos na universidade. Acho que vocês são dos melhores, assim mesmo. Mas o mercado de trabalho é muito difícil, né? Porque o capitalismo não tem interesse nisso. Então, eu acho que né, ser um bom profissional, prestar atenção nisso ainda durante a graduação é uma necessidade, né? Mais para vocês até do que para outros, né? Porque, na verdade, está ruim para todo mundo, né? Eu tenho colegas que se formaram comigo, fizeram odontologia e ganhavam menos do que uma pessoa que trabalha num bar, né? Ganhava igual tu ganha taxa de bar, ela ganhava no dia que ela trabalhava de dentista nessas clínicas privadas, né? Até que ela passou um concurso de dentista do posto de saúde. Mas então tá ruim para todo mundo. Na verdade, o Brasil, um pouco da pergunta que a Lince fez antes, né? Que é como que o Brasil, o que está acontecendo com a gente, né? A gente está reprimarizando a economia, a gente está voltando a ser produtor de matéria-prima barata, a gente está se desindustrializando. Então, a formação, ela está sendo cada vez menos exigida, né? A verdade é que a gente tem mais gente capacitada do que o capitalismo nacional pode absorver, né? E ainda gente crítica, né? Gente que quer fazer fiscalização do Estado, gente que quer frear o modo de produção, essas pessoas são cada vez mais desinteressantes para o mercado, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que eu não sei muito como resolver, mas que eu acho que vocês têm que ficar atentos ainda durante a graduação, né? Porque a verdade é que a gente termina a faculdade parece que piora, né? Porque a gente vira desempregado. Quando a gente estava na faculdade, a gente não dizia, não, eu estou estudando, né? Uma coisa, um dia vai acontecer, né? E depois que a gente termina a faculdade, é quase que um passo para trás, né? A gente tem muita dificuldade. Vejo colegas do direito também com muita dificuldade de se inserir no mercado. O que não é um problema individual, né? Não é um problema individual. Porque se você estivesse morando num país rico, você teria um bom emprego. Ou mesmo um emprego ruim, você estaria vivendo bem, né? Então é um problema coletivo. Mais que vivendo no Brasil, acho que vocês têm que se preocupar, né? Ainda na graduação, assim, com o mercado de trabalho, com como conseguir viver, porque afinal também não tem nada, nós estamos dentro desse modo de produção, né? Não tem nada idealista aqui. Nós somos trabalhadores, nós vivemos do nosso trabalho, né? Então tem que arrumar um jeito de viver do nosso trabalho, né? E acho que essa é uma preocupação que eu sempre fico, né? Quando eu dou aula, assim, de ver estudantes muito bons e a dificuldade que a gente está enfrentando na economia do Brasil em absorver o trabalho qualificado, né? Não é à toa que eles estão tentando diminuir a universidade também, né? Porque a gente produz mais do que precisa. Se tá dizendo, para que tanto engenheiro se a gente está diminuindo a indústria nacional, né? Então, o que vai... Eu acho que essa é uma área crítica, assim, né? Um desafio mesmo para vocês. Professora, a gente chegou ao final da entrevista, a gente mais uma vez agradece profundamente, foi muito, muito bom desde o começo ao fim, assim, até a experiência de ouvir uma professora universitária citar o primeiro parágrafo do Marini, no qual ele fala sobre a falsa reprodução dos marxismos, né? Eu tinha pensado um pouco mais no Lukács, falando sobre o marxista ser ortodoxo com método,
Mas muito obrigada pela atenção, muito obrigada por todas as respostas, muito obrigada por ter despendido tempo para estar aqui com a gente. E, bom, muito obrigada mesmo. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, professora. Foi muito bom você participar do nosso podcast e a gente fica muito feliz com a sua presença. Gente, obrigada a vocês. Eu que fico feliz, que bom que deu certo. Eu adoro vocês mesmo, adoro curso de Ciências Sociais, sou muito feliz trabalhando com vocês e fico feliz que eu possa ajudar aí no PET e com o projeto de vocês também. E façam bastante exercício físico e tomem água e comam frutas. E nós nos vemos no semestre que vem. Grande abraço. Tchau, professora. Até a próxima. Se cuida. Tchau, tchau. Tchau, professora. Muito obrigada.